Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Estamos, portanto, dando continuidade a mais uma leitura diária, referente à lição de número 8, do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, categoria de adultos de 2020. Lição de número 8, que se baseia na teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Meus queridos irmãos, nossa leitura de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo de número 11, versículos 9 e 10. Assim nos diz o texto sagrado: mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? O título da leitura é: quem poderá impedir os planos de Deus? Foi dita uma boa frase por Zofar. Claro, devemos ter todo aquele cuidado de separar o que os amigos de Jó falam, pois algumas coisas são certas e outras são erradas. Mas realmente, quem pode impedir Deus? Quem pode impedir os planos de Deus, o Todo-Poderoso? Vamos ler Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, para prosseguirmos com o nosso embasamento. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, vemos, portanto, uma confirmação. Nada, absolutamente nada, poderá impedir os planos de Deus. Também gostaria que os amados lessem juntamente comigo Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Vamos ler bastantes versículos hoje. 29 de Jeremias, versículo 11, por favor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus queridos irmãos, estamos nas eleições e há muito barulho, por mais que nós estejamos em um lugar reservado. Peço desculpas pelo infortúnio, há muita propaganda política e muito barulho. Nós vamos prosseguir com o nosso raciocínio. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para nós finalizarmos a nossa leitura diária de hoje, Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17, por favor. Tiago, capítulo de número 4, versículos 13 ao 17, por favor. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções.
Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vemos, portanto, meus amados irmãos, que nada pode impedir Deus, nem mesmo a vontade humana, pois Deus ele faz o que quer, ele opera da maneira que ele quiser. Então, Tiago, ele escreve sobre a falibilidade dos projetos humanos, pois às vezes nós pensamos em ir para determinado lugar, fazer várias coisas lá, mas não é da vontade de Deus que nós possamos ir para este lugar. Às vezes o plano de Deus é outro, às vezes a vontade de Deus é outra, e nada, absolutamente nada pode impedir. Atos 16, versículo 7 diz que quando os discípulos tentaram ir para a Bitínia na Ásia, o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Então Paulo queria ir para a Ásia, mas foi impedido pelo próprio Espírito Santo. Ele pensava, que era, mas lá deve ser bom, é a minha vontade de pregar o evangelho lá, mas o Espírito não quis. E então ele teve uma visão de um homem da Macedônia dizendo para ele passar para lá. E ele foi para a Macedônia e sofreu muito na Macedônia. Dá para entender os planos de Deus? Ele foi lá para pregar e para sofrer. Ele poderia ter ido para a Ásia e ter sido bem mais sucedido no caso de não passar por sofrimentos, mas o Espírito Santo o levou para a Europa, para a Macedônia, para que lá ele ficasse e sofresse em prol do Evangelho, pois era o plano de Deus, pois havia muitas almas naquele lugar. Então, é impossível o homem impedir os planos de Deus. Igual o Senhor disse para Saulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, um boi teimoso que queria sair do eixo. Não consegue, pois o aguilhão de Deus é mais pesado do que aquilo que nós pensamos. Deus possa abençoar a cada um, que nós possamos ter em mente que os planos de Deus são diferentes dos nossos, mas Ele tem pensamentos de paz, pensamentos de graça, para nos dar um fim que nós possamos esperar. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém.